Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Glória a Deus. Senhoras e senhores, Deus, Ele vai mudar a vida de vocês. Mas para Deus mudar a vida de uma pessoa, é necessário ela dar o primeiro passo. Qual é o nosso primeiro passo perante Deus? É reconhecer que precisamos dele. Repita comigo: eu reconheço que preciso de Deus. Quando você reconhece isso, Deus, Ele te abençoa. Deus te acalma, te abraça, te fortalece, te levanta, te perdoa, te ajuda, segura na sua mão e segue em frente junto com você. Isso aconteceu com uma pessoa que tinha sido condenada. Ainda bem que essa pessoa encontrou Jesus, porque Jesus foi o seu porto seguro. Jesus foi o farol daquela pessoa. Jesus foi uma âncora para aquela pessoa. Ele foi a tábua de salvação. Jesus chegou no momento certo. E não é assim comigo e com você? Jesus chegou na hora certa, nos momentos incertos da nossa vida. Diga glória a Deus. Para você entender, diz assim, João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha para mim, observe que havia um grupo que trabalhava para julgar as pessoas. Em nenhum momento eles tiveram compaixão daquela mulher. Em nenhum momento eles quiseram entender ou ouvir o lado dela. Mas eles decidiram logo aplicar a lei. Só que naquele momento quem estava ali era quem? Era Jesus. Agora eu vou te explicar por que Jesus estava no templo. Se tivesse um outro no lugar de Jesus, se fosse um outro sacerdote, aquela mulher ia ser punida. Mas naquele exato momento, Jesus decidiu ir no templo, porque Jesus, ele vê o futuro. Nós não vemos, mas ele vê. Jesus com certeza pensou: hoje eu vou no templo para salvar uma vida, porque se eu não for, ela vai perder a vida. E Jesus normalmente pregava nas montanhas, pregava na praia, pregava nas praças, nas ruas. Naquele dia entrou no templo e estava pregando. No meio da pregação entram os julgadores, querendo condenar aquela senhora. Irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores. Inclusive a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ninguém é santo. Todo mundo falha, todo mundo erra. Aqui não tem nenhum santo. Vou começar por mim. Não tem ninguém perfeito aqui. Todo mundo é errante, falha, é pecador. Porque estamos ainda nessa matéria aqui, carne e osso. Quando tivermos aqui, é a herança de Adão. Só que uma coisa é sermos pecadores, outra coisa é querer pecar para blasfemar contra Deus. É totalmente diferente. Então Jesus estava pregando e perguntaram: mestre, olha, na lei de Moisés está escrito isso, que tal pessoa tem que ser punida. Vamos ver a atitude de Jesus. Versículo 6.
diz assim: isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha para mim. Já pensou alguém chegar para você, começar a falar coisas para você, e você abaixa a cabeça e começa a escrever no chão? Foi o que Jesus fez. Eles começaram a acusar ela: olha, ela fez isso, ela fez aquilo. Cristo baixou a cabeça e começou a escrever no chão. Pastor, o que Jesus escreveu no chão? Agora você vai se arrepiar o que eu vou lhe dizer. Jesus estava escrevendo no chão os pecados daqueles homens que estavam acusando ela. Jesus estava escrevendo idolatria, avareza, ganância, querer vingança contra o próximo, maldade, falta de perdão, ódio no coração, mágoa, raiva e tudo que não presta que aqueles homens tinham dentro deles, mas eles só estavam vendo a falha daquela mulher. Jesus, quando escreve no chão, eles começaram a perceber que Jesus já estava mostrando que eles não eram tão perfeitos como estavam se achando. Preste atenção, no mundo que a gente vive, vai ter gente que vai se achar melhor que tu, melhor que eu. São as chamadas orgulhosas. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Ele abate o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. E os que se humilham serão exaltados. Então, no mundo que você vive e eu vivo, a gente vai se deparar com muita gente querendo apontar nossos erros e falhas, mas esquecem que elas estão podres, estão piores que a gente. Quem percebe o pastor? O que fazer, pastor, se alguém me acusar, se alguém me julgar, se alguém inventar uma calúnia contra mim? O que é que eu vou fazer? Você vai entregar na mão de Deus e vai aguardar o tempo de Deus. E o tempo de Deus virá e a justiça será feita na sua vida. Diga glória a Deus. Olha para mim, aquela mulher, ela estava sendo condenada. Mas Jesus, ele é sábio. Por isso que eu digo, não largue Jesus. Se é para largar alguma coisa, largue as más companhias, largue aquilo que é mal, mas Jesus não largue ele, porque ele ama você. Jesus tem um grande plano na sua vida. Eu quero aqui abrir um parênteses para dar uma notícia a vocês. Ontem eu recebi uma notícia que me deixou muito abalado, muito triste. Faleceu um senhor que muito me ajudou quando eu era criança. É o senhor Leone, que Deus o receba nos seus braços. Quando minha mãe morreu, ele era nosso vizinho, era evangélico, a mulher evangélica também. Quando minha mãe faleceu, meu pai estava muito longe. Então o que aconteceu? Eu fiquei uns dias, uns tempos na casa do casal. E esse casal me levou para a igreja. O senhor Leone falou lá com o pastor para eu estar na parte do louvor, tocando violão, embora eu não tocava nada. O pastor dizia: faz de conta aí, meu filho. Você é pequenininho, não toca nada, mas faz de conta aí. Aí o pastor cantava, tudo desafinado. Eu ficava lá, olha, nem sabia as notas, mas ficava tocando. Que o senhor Leone falou: olha, ele perdeu a mãe, coitado, deixa ele tocar, mesmo que fique desafinado, olha, deixa ele aí para alegrar o coração do rapaz. Sempre me ajudou o senhor Leone, me ajudou, me levava para a escola, me levava para a fábrica, ele tinha uma fábrica para trabalhar, para ajudar ele. Uma pessoa genial. Deus o levou, e eu fiquei triste porque ele partiu, mas estou feliz porque eu sei aonde ele está. Já mandei a mensagem para a esposa, queria eu poder estar lá no Brasil, mas não é possível. Mas que Deus o receba de braços abertos. E ele nunca me criticou, que minha mãe, infelizmente, ela foi da magia. E quando ela faleceu, esse casal não quis saber do passado da minha mãe, me acolheu. Era o filho de uma ex-bruxa,
mas me acolheram. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus estava dentro deles. E ele foi para a glória, a esposa ainda continua, mas que Deus fortaleça a família. Eu estou dizendo isso porque tem tudo a ver com essa mensagem. Quando Jesus está dentro de nós não temos tempo para ficar julgando os outros. O nosso tempo é cuidar da nossa vida e seguir em frente. Quem julga você é porque nem tem tempo para olhar para a vida dele ou dela. Então deixa julgar. Você vai fazer o contrário. Você vai seguir em frente. Quando alguém te julga, Jesus escreve no chão os erros daquela pessoa. E no seu coração, Jesus escreve a palavra dele. Diga glória a Deus. Quem está percebendo? Continuando, diz aqui, o versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Diga glória a Deus. Jesus estava escrevendo o pecado deles. E eles insistindo: então, Senhor, não vai cumprir a lei? Não vai fazer o que Moisés escreveu? Jesus levanta revoltado e fala: olha, atira aí a primeira pedra quem nunca pegou aí. E eles não ficaram calados, porque todos eles estavam já pecando, porque estavam julgando. E Jesus pregou, dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Olha só. E eles estavam o quê? Julgando. Então Jesus também julgou eles na mesma medida. Olha, atira aí a primeira pedrinha, quem de vocês nunca errou na vida? E ficaram sem graça, porque todos eles já erraram na vida, e estavam errando naquele momento. Para você entender melhor, versículo 8: e tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Olha só, é forte, não é, igreja? Jesus é maravilhoso, irmão. Quando eu leio essas mensagens, a maneira como Jesus tratava os seus opositores era uma maneira muito inteligente. Ele era muito sábio, também era o próprio Deus, era a própria sabedoria na terra. Depois que lançou a palavra, tira a primeira pedra que nunca pecou, ele se inclinou de novo e começou a escrever no chão novamente. Continuando: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pelo quê? Pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Diga glória a Deus. Viu o que Jesus falou para ela? Nem eu te condeno. O que passou, passou. Olha, joga para trás. Você está abençoada, agora segue em frente. Olha que Jesus maravilhoso. Não ficou condenando ela, não ficou perguntando por que isso, por que aquilo, o que houve, o que aconteceu. Minha filha, nem eu te condeno. Já passou, olha, vai em paz. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. É disso que a gente precisa. De alguém que nos ame e não nos condene. De alguém que nos respeite e não nos julgue. Diga glória a Deus. Jesus está falando hoje para toda a igreja que Ele conhece seu coração. Ele sabe às vezes das suas lutas, das suas dificuldades, mas Ele te abraça e te fortalece. Ele cuida de você nos melhores e mais simples detalhes da sua vida. E para concluir, o versículo 12: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diga glória a Deus.
Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.